Ando a falar com uma medida muito preocupante. Na medida em que nós estamos num momento que o número de gente que estão a ser infectados para a Covid-19 que baixa e o número está a aumentar. Então, para o governo tomar medida de abrir fronteira e permitir circulação de transportes públicos, então, é preocupante para ver que é porque não está percebido como ainda tem tendência mais aumento de casos em detrimento de diminuir. Então, a mim, enquanto ativista que desde as primeiras horas que falado sobre Covid-19 na Guiné-Bissau, primeiro sim a preocupação de fazer trabalho de sensibilização, não está sabendo como o governo tomou medida, mas que para mim, neste momento, é um momento propício para abrir as fronteiras. Questão de transportes públicos, é possível que permitir as pessoas circular mais também, por aquilo uso de máscara obrigatório, que na verdade que o governo próprio fala também uso de máscara obrigatório, mas é coisas que está constatado próprio na nossa sociedade, na nossa comunidade. Alguns estão legal como é que tem como encontrar máscara porque e pouco tem ali preciso custo. Então, para mim, está achando problema como o governo que está tão pensa naquilo que próprio saúde pública que, pelo menos para eles, deve ser o grupo, ou seja, a classe mais que deve priorizar bem-estar social em detrimento de preocupar com outras situações que, para mim, neste momento, para mim, que eles devem preocupar para aquela. Qualquer plano execuível? Para mim, plano execuível, para mim, como neste momento que nós estamos em estado de aumento de casos que estão infectados, o governo, pelo menos, tem que manter a fronteira fechada e depois aqueles que estão ali dentro da Bissau é poder autorizar a circulação de toca-toca, mas que uso de máscara obrigatório. Uso de máscara obrigatório na medida em que gente que deve estar na toca-toca acima da própria lotação normal de toca-toca. Mas aqui não é assim, e que nós próprios não vamos constatar na treino, porque o próprio governo que tem pessoas que não vai fazer com que vicie aquelas normas para cumprir o que porque tudo decisões que o poder tomar e tem gente que tem que manter, vigilar aquelas leis, ou seja, aquelas normas, para poder ser coisas que não cumpriram. Mas e cada ser o caso de Guiné-Bissau próprio, esse estado de emergência que acaba para depois começar a decretar de novo, tudo leis que é vai para a terra e que tem cumprimento, para ver o que é. Porque o próprio medidas que tomaram, que apesar que nós não temos que ser conscientes para cumprir, mas também quem que não põe regras, tem que ditar regras baseadas naquilo que se contexto cultural, aquilo que se contexto do meio daquela cena. Então, para mim, o governo tem estado a tomar medidas desde a primeira hora até neste momento, mas sim tem grandes preocupações propriamente que não pode considerar como e preocupação que tudo a noção de nós, como o governo decreta, ainda merece preocupação, ainda merece cumprimento. E desacredita gente de uma forma que qualquer decisão que causa vai para baixo e não ser muito difícil para se comprometer. Isso está mostrando como medidas que tomam tele e que surge efeito. Na minha opinião, pessoal, não acha problema como é que surge efeito porque e que tem aquele comprometo e elas também próprias que ser aquilo gente que não queria credibilidade na informações e credibilidade na tudo aquilo que informações que gente deve aproveitar dela para poder fazer seguimento e cumprimento próprio de normas de cumprimento do Covid-19. Próprio também que está ligado, porque quando põe uma regra, ou seja, onde editam normas de jogo, é preciso para a gente ter condições para cumprir aquilo. Condições básicas, por exemplo. A gente está a crise financeira, tipo, a gente está tendo meios alimentares. E mangas de bens que entram, que donativos que dão. E esse TAOS, e tem maioria de gente que tem noção se contra como e estão a fazer distribuição de certos bens públicos. Quer dizer, ou que alguém dá uma coisa e precisa de entregar o que eles necessitam, na verdade. Mas então não é como a gente está a sofrer, mas medidas estão a tomar, mas aqueles que não sofrem, que estão a ajudar. Então, para mim, está a perceber como o governo, tudo que tem estado a trabalhar até ali, é fazer algumas coisas que é bom, mas a maior parte quer fazer e que vai em conformidade àquilo que a dificuldade que a população está na paz. Perante essa, qual é a solução? Perante essa solução é como o governo tem que redobrar esforço, porque toda classe social de Guiné-Bissau, não ser elas classe política que estão a sobreviver de uma forma saudável, mas tudo aqueles que a nós, que, por exemplo, não por falar classe baixa, nós estamos a sofrer. E sofrimento, e o que é que tem que fazer neste momento? O governo tem que procurar mecanismo
de fazer compra de castanha de coco de caju, que pelo menos está na mão de gente que tem como bendizer coco de caju. E outra coisa, tem certas empresas que estão ajudando a empregar certos jovens, certas famílias que estão ajudando a sobrevivência de certas famílias na casa. Para fazer resistir aquelas empresas, para ajudar aquelas empresas na poder dar continuidade a ser funcionamento, para poder continuar paga a ser funcionários, porque aquelas empresas, de qualquer forma, terão contribuição para o Estado. Então, se aquelas empresas têm contribuição para o Estado tem que ajudar na melhor forma de que as empresas continuem a funcionar para poder dar ajuda daquilo que está fazendo para ser funcionários.